Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma EAD Class. Eu sou a Fernanda Azevedo e toda quarta-feira nós temos um encontro marcado aqui para falar de algum assunto que vai te ajudar na sua jornada empreendendo na advocacia. Hoje nós vamos falar de como conquistar clientes em LGPD e garantir pelo menos um cliente por mês. Quando eu decidi empreender na advocacia, eu era associada no escritório de contencioso massificado. E quando eu decidi empreender na advocacia, eu decidi que eu queria atuar na área extrajudicial, no consultivo, porque eu odiava processos judiciais. E a LGPD, os contratos, foram uma forma que eu encontrei para atuar nessa área. Eu não tinha muita experiência com a LGPD, com contratos eu já tinha, e quando eu comecei a estudar, a prospectar meus primeiros clientes, eu sentia muita dificuldade em vender a LGPD. Até que eu tive, assim, que eu considero 3 insights super poderosos que fizeram virar a minha chave e conquistar clientes. Nos últimos 6 meses, eu conquistei 5 clientes de LGPD. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, principalmente se você deseja também atuar com LGPD ou deseja aumentar o seu fluxo de clientes em LGPD. Por que parece tão difícil conquistar clientes em LGPD? Bom, a LGPD é relativamente um assunto muito novo ainda. Então, os empresários, eles não têm ainda aquela consciência de que eles precisam se adequar. E também não tem aquele fator urgência. Então, se aquilo não é urgente, se eles não veem aquilo como algo que vai impactar no negócio deles, que vai fazer ele ganhar mais dinheiro ou será um diferencial competitivo, ele não vai se importar. Então, não se adequar à LGPD é só mais um risco que o empresário assume ao não se adequar. Também, o projeto de adequação à LGPD de uma empresa é um processo complexo que não custa barato para o empresário e, de novo, se ele não vê aquilo como uma urgência, ele não vai se preocupar com aquilo. E como é que funciona o projeto de adequação à LGPD se você está totalmente perdido e não sabe o que funciona? Como funciona? Ele é separado em 6 etapas. Primeiro, você tem que fazer uma conscientização dos funcionários, dizer o que é LGPD, qual é o impacto dele na empresa, quais são as atitudes que os funcionários podem estar ali fazendo que infringe a LGPD e eles não sabem, quais são os riscos daquelas atitudes, porque de nada adianta você ter um compliance a LGPD se os funcionários não têm consciência daquilo. Depois, você tem que fazer todo um mapeamento de todas as operações, de todos os processos dentro da empresa, para enquadrar aqueles processos numa base legal que está lá prevista na lei, identificar os riscos, o que não está adequado, o que pode ser melhorado, para depois ir para uma terceira fase e dar umas sugestões de adequação. Depois tem uma fase que você faz os documentos que são obrigatórios. Enfim, no total são umas 6 etapas para a empresa poder dizer que ela está adequada à LGPD, fora que ainda tem que fazer um acompanhamento. Então sim, é um trabalho muito complexo, é um trabalho com um custo muito alto e que os empresários eles não têm muita consciência da necessidade daquilo e como não é urgente, eles não dão atenção, eles não dão prioridade. E o que acaba acontecendo, quem atua com proteção de dados tem dificuldade em vender esse trabalho para essas pessoas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que pode ser muito mais fácil e eficaz vender a LGPD. Eu vou compartilhar com você 3 insights super poderosos que eu tive que viraram a minha chavinha e que fizeram com que eu conquistasse cada vez mais clientes nessa área. Tenho certeza que ao final desse vídeo você vai mudar totalmente a sua visão em relação à LGPD. E se você está começando, tem interesse em entrar nessa área, você já vai começar com
outra cabeça e não vai errar o que a maioria dos profissionais em LGPD cometem na hora de prospectar e vender a LGPD. Você já está preparada? Já pegou seu papel e caneta? Se não pegou, o momento é agora. Primeiro insight: se posicionar no campo de visão dos empreendedores. Quando eu comecei a atuar com a LGPD, a minha primeira atitude foi criar conteúdo no Instagram. Só que aí eu percebi que eu tinha dificuldade em atrair clientes. E olha que meu conteúdo era muito bom, assim, modéstia à parte. Então, qual foi o insight? Eu precisava ir onde os empresários estavam, eu precisava ser vista. Então, qual é o meu conselho para você? Se posicione onde eles estão. Participe de grupos de networking, de eventos voltados para empresários. O LinkedIn é uma ótima rede social para você se posicionar, para você ser vista, para você se conectar com os empresários, porque as pessoas que estão lá, elas estão prontas e dispostas a fazerem negócios. Segundo insight: a LGPD não é para todas as empresas, apesar de você já deve estar acostumado a ouvir a seguinte frase: existem 20 milhões de CNPJs no Brasil e todos eles precisam se adequar à LGPD. É um campo interminável de clientes. Bom, isso, em parte, não é tão verdade. Porque uma coisa é estar na lei, tá ali previsto. Olha, todas as empresas precisam se adequar à LGPD. Mas na prática, isso não é tão verdade, porque tem empresas que elas não têm tanta urgência em se adequar. Não é tão importante para elas naquele momento, elas não estão na fase apropriada para se adequar. Vou dar um exemplo dos meus clientes, que são as startups, empresas de tecnologia. Geralmente, elas estão ali no início de uma operação, elas não têm todos os setores definidos na empresa, elas não têm todas ali as operações, todos os processos estabelecidos. Então, não é interessante para elas fazerem uma adequação completa com todas as fases, com todas as etapas. Mas tem outras questões que envolvem a LGPD que ela pode sim fazer e que é urgente para ela. Outro exemplo, uma padaria. Ela precisa se adequar à LGPD, mas será que é urgente ela se adequar? Então a ideia aqui é que você seja estratégico na hora de você prospectar os clientes em LGPD. Porque sim, existem áreas que são mais afetadas, empresas que são mais afetadas, que existe uma urgência para se adequar. Então analise o mercado, veja quais são as áreas que são mais afetadas, quais que têm mais urgência e foque nelas. Terceiro insight, e esse aqui foi um divisor de águas para mim. A partir dele, eu comecei a vender a LGPD com muito mais facilidade. Saia do pedestal e ouça o mercado. Você não precisa vender só o projeto de adequação à LGPD. Isso não é errado. Você pode vender a LGPD de diversas formas e não só o projeto de adequação completo. Então busque entender o que o cliente quer, o que é urgente para ele, o que é importante para ele naquele momento e crie um contexto para ele desse problema, dessa urgência que ele tem com a LGPD e você vai acabar fechando o contrato muito mais rápido. Acontecia exatamente isso comigo. Eu chegava numa reunião, o cliente falava, eu quero me adequar à LGPD. Quando eu chegava na reunião e apresentava uma proposta para ele, ele virava para mim e falava assim, mas não era bem isso que eu tinha entendido, é muito mais complexo do que eu estava pensando. E ele acabava se recuando e dizia, não, isso não é para mim, isso não é o momento, isso é muito caro, não posso. E eu acabava perdendo o cliente. Então, eu comecei a ir para as reuniões e passei a perguntar para eles, cliente, o que é importante para você? Por que você quer se adequar à LGPD? Por que você está preocupado em se adequar? Quais são as suas expectativas com o projeto? O que você espera dele? E aí ele me respondia, ele falava, porque eu vou fazer uma parceria e o meu aplicativo precisa estar adequado.
Ah, porque eu vou fazer um investimento e o meu software, ele precisa seguir as regras de segurança. Ah, porque eu tive aqui um problema com os meus funcionários, houve um vazamento de informação, o funcionário vendeu informação para outra empresa e eu fui ver meus contratos com os colaboradores, não tem nada em relação à proteção de dados, então preciso ver. Então, quando ele me falava qual era a urgência dele, eu criava um contexto, dizia isso, a LGPD resolve de uma forma pontual. E aí eu chegava para ele e falava, olha, isso... A adequação LGPD funciona dessa forma, em 6 etapas, um projeto completo. Mas a sua urgência é X e a gente pode resolver esse problema. E aí eu fechava o contrato, vendendo aquela pequena parte da LGPD e aplicava algumas técnicas ali para no final vender o projeto de adequação completa. E assim eu fui fechando contratos com muita mais facilidade. Se você é uma pessoa curiosa, agora você deve estar se perguntando, mas se eu não vender o projeto de adequação completo, se eu vender somente uma parte, como é que eu vendo isso? Como é que eu mostro isso para o cliente? Quais são os entregáveis? O que eu preciso ver? O que eu preciso analisar? Se você já quer começar nessa área do jeito certo, sem perder tempo com uma prospecção que não dá certo, eu tenho um convite para você. No dia 9 de maio, eu e a Paula, nós vamos fazer uma imersão chamada LGPD Day. E nessa imersão, que será ao vivo, num domingo, nós vamos te ensinar 9 estratégias simples e eficazes de vender a LGPD e garantir pelo menos um cliente por mês, independente do seu tempo de atuação, da sua prática, se você está começando agora, se você já tem experiência no mercado. Você pode garantir essa vaga hoje mesmo por um preço ridículo, principalmente porque não tem ninguém te ensinando sobre isso. Não existe ninguém no mercado ensinando sobre isso. Eu aprendi na marra, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com a LGPD e eu tinha muita dificuldade em fechar contratos. Mas quando eu entendi que existem diversas formas de vender a LGPD e conquistar um cliente de maneira rápida, tudo mudou. E eu quero compartilhar esse conhecimento com você também. Então, se você tem interesse, tem um convite especial aqui no link da descrição dessa aula. Eu te espero na próxima quarta-feira. E eu espero te conhecer no dia 7 de maio. Já deixa o like, curte esse vídeo para saber se você gostou desse assunto. E a gente se vê na próxima semana.